Olá, para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Para vocês que já me conhecem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é esse: celebridades que se assumem após anos da carreira. É de grande importância para a causa? É um reforço para a causa? É de certa forma algo de que se orgulhar, a se louvar? É... Eu vim trazer isso como uma grande problemática, mais uma vez. Para mim, isso, inclusive, é um grande problema, porque enquanto a maior parte do movimento LGBT vê isso como algo a se orgulhar, vê aquele artista que se declara como bi, que muitas vezes é retirado do armário como gay por algum repórter, algum jornal sensacionalista e vê isso como um absurdo, como algo digno de piedade, de compaixão, de e quando ele vem a tomar coragem e se assumir, depois de até anos de carreira, vem isso como orgulho, como levantar a bandeira LGBT, eu me questiono, será mesmo que isso é algo para se orgulhar? Será mesmo que isso é digno de orgulho, isso é digno de adoração, isso é digno de se louvar? É... A maior parte dos casos que você vê de artistas vindo a se assumir são artistas que, de certa forma, logo após se assumir, eles começam a reclamar direitos da comunidade LGBT. Que direitos são esses? É o direito de poder demonstrar seu afeto em público, o direito de se casar, o direito de adotar crianças. E eu me pergunto, será que essas pessoas realmente merecem esses direitos? Será que essas pessoas realmente merecem o título de representantes da causa LGBT? Na verdade, para mim, pelo menos, eu já tenho a resposta. Não, não merece. Reinaldo Giannichini não merece glórias e aplausos por ter se assumido. Pela última vez que eu tive conhecimento, ele se assumiu como bi, que estava tendo um relacionamento com um rapaz, né? Não. Esses dias eu vi casos também de uma reportagem que falava sobre artistas que saíram do armário arrancados, de certa forma, por jornalistas. Sincerão, você tem compaixão nesses casos? Não. Sabe por que eu não tenho compaixão? Porque por todo um tempo, por muitos e muitos anos, nós, afeminados, periféricos, que não tínhamos oportunidade na área de atuação, na área do canto, na área de. Seja qual for a área que é, de certa forma, predominante, como é que eu vou dizer para vocês? A heteronormatividade. A heteronormatividade é muito necessária em determinadas áreas, então por muitos anos nós LGBT não tivemos e ainda hoje não temos, nós periféricos, afeminados, não tivemos oportunidades, né? Então, por muitas vezes, aquele artista, aquele cantor, aquele ator, para preservar a sua imagem, né? E depois que ele venha a ser arrancado, ou depois que ele decide simplesmente assumir para o mundo a sua sexualidade, é quando ele já pescou todos os peixes que ele tinha a pescar, né, na área, quando ele já colheu todos os louros da fama, quando ele já chegou numa idade em que ele está estabilizado financeiramente, quando ele se aproveitou bastante, sabe, do mundo hétero, aí ele vem para o mundo LGBT e começa a colher os louros de cá também, né? Como foi o caso daquele. Como é que é o nome dele, gente? Carlinhos Maia, né? Que ninguém sabia que ele era gay, né? Ninguém sabia que ele era gay. Assim como o Reinaldo Giannichini, ninguém sabia que ele era bi ou gay, ou sei lá como que ele se denomina agora, né? Porque as celebridades são assim, né? Pra não ficar tão feio assim, pra não perder tantos os trabalhos, eles se assumem como bi. Geralmente os homens, tá? As mulheres elas costumam se aceitar e se assumir mais como lésbicas. Por mais que tenha muita mulher
safadinha dentro do armário que vem se aproveitar depois da comunidade LGBT, hein? Depois que tem coragem de se assumir. Mas a maior parte ainda é dos homens. É... então a maioria dos casos eles se declaram como bi, que é uma alternativa para poder não ficar tão feio, que ainda consegue colher alguns louros, né, da comunidade hétero, não fica ainda tão pesado, tão feio, né? Então, não, eu não tenho compaixão, eu não tenho pena, eu não acho ruim quando essas celebridades são arrancadas do armário, sabe por quê? Porque quando essas pessoas, depois que elas são arrancadas do armário ou quando elas decidem sair, elas se aproveitam dos louros, das conquistas que nós, LGBTs periféricos, conseguimos. Só por existir, por ter um desejo de se vestir de maneira diferente, de ter um cabelo longo, de usar uma maquiagem. Só por esse fator nós já somos apedrejados, né? Claro, você pode dizer, é uma escolha sua ser afeminada, é uma escolha sua se vestir dessa maneira, usar essa maquiagem, usar esse cabelo. Sim, é uma escolha. Mas ainda assim, somente a minha existência já é uma espécie de militância, né? Então eu não concordo com esse tipo de pessoa, esse tipo de. Seja quem for. Gente, eu não quero saber se o pai é violento, se o isso e aquilo, se a sociedade julga, não quero saber disso, né? Porque eu também tenho uma sociedade que me julga a todo momento. O negro, gay, periférico, que é pior, um caso até pior do que o meu, né? Porque além de afeminado, muitas vezes é negro também, assume o risco todo dia. Então eu não acho justo uma pessoa que venha depois colher os louros, é, fazer casamento que não vai dar beijo gay porque quer preservar a família, fazer filme que vai ter de tudo, mas não vai ter representação do beijo para poder não ofender os héteros. E vocês acham que eu tenho que ter compaixão desses casos, que eles são arrancados? Eles são arrancados porque eles não tiveram coragem ou hombridade de se assumirem antes, quando podiam ainda. Quando podiam não, quando deviam. Porque a partir do momento eu tenho pra mim que a partir do momento que a pessoa nasce como LGBT e a partir do momento que ela se descobre como LGBT, ela tem a obrigação de se assumir. A obrigação não só para si, mas como uma comunidade, como um todo. Inclusive, eu acredito que se a comunidade como um todo não fosse de enrustidos, não fosse daquele tipo de hétero que pega gayzinho na rua, não fosse daquele tipo de bis, né, que diz que é bi, mas ao mesmo tempo faz sexo com homem, mas só se relaciona com mulheres. Para a família só apresenta mulheres, vamos dizer, o homem. Ele é bi, se relaciona sexualmente, usa, né, os gayzinhos lá, né? E só apresentam meninas, mulheres para sua família, inclusive casam com essas. Então, eu não vejo como sinal de orgulho, eu não me sinto representado. Eu acho que a comunidade LGBT de periféricos, pelo menos, não deveriam se sentir representados por esse tipo de gente, né? Porque aí depois eles fingem levantar uma bandeira lá, mas ainda assim eles levantam uma bandeira. Ainda assim é um ato comercial, vocês entendem? A maioria desses a maioria desses casais se vende comercialmente como um casal LGBT, porque até isso tem uma relação comercial. Como hoje em dia está meio que na moda a aceitação, a inclusão de casais, os gays sérios, né? Os gays sérios. Aí, até nisso eles usam a comunidade LGBT. Isso é um uso, não é uma representação. De nenhuma maneira eles representam a comunidade LGBT, eles representam os próprios interesses. Então é por esse motivo que eu não tenho orgulho nenhum. Eu não acho nada bonito esse negócio de hétero, ator, cantor, vir se assumir depois de anos de carreira. Eu acredito que tenha que, se ele quiser realmente se valorizar, valorizar a comunidade, ele tem que se assumir desde sempre, já entrar, conseguir o que ele consegue, sendo quem ele é verdadeiramente, né? Porque eu realmente não tive grandes oportunidades no nicho de trabalhos, eu vou dizer trabalhos heteronormativos, tá, gente? Que tinha uma exigência de perfil heteronormativo
por ser quem eu sou. Então eu não precisava nem ter esse cabelo, nem ter essa maquiagem, nem usar esse tipo de roupa aqui. Eu poderia ir numa loja, abrir a boca e eles iam ouvir na minha voz e não iam me contratar. Né? Então não acho justo uma pessoa que colheu todos os louros possíveis depois chegar, simplesmente querer se enfiar na comunidade LGBT para se proteger, né? Ganhando de dois lados, porque, por exemplo, é o que o Carlinhos Maia faz, ele ganha de dois lados, né? Ele resolveu se assumir, resolveu se casar porque ele tem o direito, porque nós lutamos por esse direito, né? Porque ele, inclusive, faz questão de ser o heteronormativo. Aí vocês acham que eu vou achar justo, que eu vou achar bonito, eu vou me sentir representado por eles? Eles podem se enrolar numa bandeira LGBT, numa bandeira não binária, que ainda assim não vão me representar. Porque gente. Eu ia falar uma besteira aqui. Mas gente fresca não me representa. Gente fraca não me representa. Pessoas que são egoístas, pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas que se aproveitam dos louros de um lado, depois dos louros de outro, não me representam. Quem me representa tem autenticidade, originalidade desde o começo. É aquela pessoa que, por mais afeminada que eu for, mais periférica que for, mais de perna russa, pé no chão, aquele tipo de gay que for daquele tipo que, sabe, apesar de ele ter um certo nível, uma certa classe, ainda assim ele não tem boas roupas, ele não tem uma boa oratória, ele não tem uma boa dicção, ele não tem uma boa apresentação, ele não tem o dom do canto, não tem o dom da atuação, ainda assim ele vai valer para mim muito mais do que essas celebridadezinhas new LGBT aí, né? Então o vídeo de hoje foi esse, eu acho que a comunidade deve repensar bastante quem são para ela os seus representantes, porque a comunidade LGBT está muito, sabe, conformada, está muito deslumbrada com diva LGBT, quando não é com diva LGBT, com famosos que muitas vezes foram arrancados. Eles só revelaram quem eles eram de fato para dentro da comunidade LGBT, eu quero dizer, porque eles foram arrancados, porque senão até hoje eles estariam mentindo para você. Conquistando mulheres, que são outras babonas, né, que ficam deslumbradas, babando por causa de macho, ou macho que fica babando, apesar que o macho ele continua babando de qualquer jeito, né, pela fêmea que é lésbica, porque ele ainda sonha em convertê-la, né, em hétero, ou então ele sonha em pegá-la com outra mulher por aí. O tema do vídeo de hoje foi esse. Valeu para você que estiver assistindo, curte, comente, compartilhe, dê sugestão de vídeo aqui no canal. Se eu estiver por dentro do assunto eu vou abordar sim, se eu não tiver eu vou explicar por qual motivo. Se inscreva no canal, não deixe de ativar a notificação para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu vier trazer por aqui. Falo sobre espiritualidade, não binariedade, a sexualidade eu não falo mais tanto, mais à frente eu vou explicar para vocês por qual motivo. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.